Olá, gente mais que boa. Eu quero começar essa nossa conversa de hoje te dando uma boa notícia. Meu Redentor vive. Jesus venceu a morte. Depois de uma sexta-feira fatídica, um sábado sem esperança, no domingo a grande surpresa. Jesus ressurreto. E Ele ainda está vivo e intercede por nós, está à direita do Pai, intercedendo por nós. E é por tudo isso que nós temos sido enriquecidos em todo o nosso viver durante a nossa caminhada. Enriquecido também com a graça de Cristo. E eu quero hoje ler três versos. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 4 e 5. E depois eu vou ler 2 Coríntios 8, verso 7. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 4 e 5 diz assim: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito de sua graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Amém? 2 Coríntios 8, 7 vai nos dizer assim: como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Maravilhosos textos do apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios. E como nós já vimos, a nova aliança da graça, ela é essencialmente sobre o desenvolvimento do nosso relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Eu já falei que o nosso Deus deseja conceder sua graça em nossas vidas através desse relacionamento com Ele. A graça de Deus que foi dada a você por Cristo Jesus. E eu quero destacar aqui essa parte da frase, de Cristo Jesus, ou por Cristo Jesus, que aponta mais uma vez para o aspecto relacional. E essa relação com Jesus, ela tem que ser um relacionamento íntimo do nosso viver em Cristo Jesus pela graça. A graça de Deus flui para nossas vidas por Cristo Jesus. Pode ser útil reafirmar, então, essa verdade para nós hoje. É a graça de Jesus, a graça de Deus por Jesus Cristo, que invade a nossa vida. A graça de Deus entra em nossa experiência de vida por meio de outra pessoa. Não é pelo nosso próprio meio, pelo nosso próprio mérito, não. Entra pela pessoa de Jesus Cristo. A graça ilimitada de nosso grande Deus está disponível para nós com base em quem Jesus é e tudo o que Ele fez por nós. E pode ser acessado sempre que, humildemente, em total dependência, nos relacionamos com Cristo. Os recursos que continuamente nos esperam, eles são muito ricos, são muito grandes, são muito imensuráveis, são, por vezes, indizíveis. Os crentes ali em Corinto puderam constatar essa grande verdade. Vocês foram enriquecidos em tudo por Ele. Duas áreas da rica graça de Deus, elas são mencionadas aqui. Eles são enriquecidos em duas áreas, em toda a expressão e em todo o conhecimento. A graça de Deus os havia enriquecido com uma grande capacidade de conhecer as coisas de Deus e colocar a maravilhosa graça de Deus em ação. Colocar a maravilha dessas coisas nessas palavras apropriadas. E quando Paulo escreve para esses santos, em uma ocasião posterior, que é lá na segunda carta aos Coríntios, ele vai elaborar a riqueza da graça que se tornara sua experiência pessoal. Vocês são abundantes em tudo, na fé,
na fala, no conhecimento, em toda diligência e no seu amor por nós. E eu quero destacar 3 aspectos aqui rapidamente, que vão ser adicionados à nossa lista anterior, até aqui vista. E esses 3 aspectos são fé, diligência e amor. Pela graça de Deus, trabalhando no povo dele, ali em Corinto, a capacidade de confiar nele havia aumentado. Pela graça de Deus, trabalhando neles, a perseverança deles havia crescido. E pela graça de Deus, trabalhando neles, havia então sido despertado neles a preocupação amorosa pelo ministério de Paulo e por toda a sua equipe, vamos dizer, missionária. Isso a gente pode ver que se desenvolveu muito mais, ainda mais. E quando Paulo orou por outros discípulos do Senhor Jesus, ele orou de uma maneira que se encaixava nessa figura que nós estamos vendo hoje. Ele orou para os filipenses, dizendo, cheio dos frutos da justiça que são de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Frutos justos, como os que os coríntios estavam desfrutando, vêm de Jesus Cristo, transmitido por sua graça em nossas vidas. Transmitido pelo derramamento da graça de Deus em nossas vidas por Cristo Jesus. Veja, novamente aqui eu vejo que a graça de Deus enriquece por demais a minha vida. A graça de Deus enriquece minha vida por meio de Jesus Cristo, que é meu Senhor, meu Salvador e Rei, de quem humildemente eu dependo. Eu dependo dele para poder encher a minha vida com o fruto da justiça. Então esse Jesus que hoje está ressurreto, esse Jesus que hoje vive e está à direita do Pai e é o nosso advogado, esse Jesus vai enchendo a minha vida, porque eu humildemente dependo dele para tudo. Pense nisso. E que nesse domingo que nós comemoramos a ressurreição de Cristo, você possa também ter isso em mente. A graça de Deus sendo derramada por Cristo Jesus na sua vida. Mas não para que você retenha a bênção da graça, mas que você transmita essa bênção para outras pessoas. E se você ainda não aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, o dia aceitável é hoje. É o agora. Eu posso crer no amanhã porque meu Jesus ressurgiu, meu Jesus venceu a morte e eu, aceitando ele como meu único e suficiente Salvador, eu tenho garantia de vida eterna. Mas se você ainda não tem Jesus como único e suficiente Salvador, hoje é o dia aceitável para que você possa ter esperança num amanhã. Que Deus possa te abençoar ricamente com a graça maravilhosa dele e com o poder que há no sangue de Jesus Cristo. Amém.